Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um culto do Nazatim com livre acesso. E fala pra eles, Roberto, como que vai ser o culto hoje? Boa noite, galera. Hoje o culto tá top. Nós temos um ambiente, como vocês podem ver, um ambiente diferente, um ambiente bem legal. O sorrisão do nosso amigo Silão. Olha só. Então você vê que o nosso culto hoje tá bem legal. Nós vamos ter bem legal, coisas diferentes. Momento Nazatim nosso hoje tá bem diferente porque nós temos perguntas enviadas por vocês que nós vamos responder hoje. Nós temos os louvores com a banda LA Music. Então não perde, se ajeite no sofá. Esse é o momento não só de culto, mas o momento de prestar o culto. Então se ajeite, coloque o seu coração aí, se prepare porque vai ser top demais. E o nosso culto já vai começar, a Rebequinha vai orar agora. Nós vamos mandar bala. Rebequinha, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, colocar o nosso coração diante do Senhor. Pai, muito obrigada por mais um dia, Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Pai, por toda essa preparação que nós estamos fazendo, Deus. E que em cada momento desse culto, Pai, que seja tudo para o louvor e para a honra do Teu nome. Que o Seu nome seja engrandecido nesse lugar e que a Tua glória encha, Senhor, as nossas casas. Em nome de Jesus, vem tocar cada coração. Nós te pedimos, Senhor, que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém e amém. Detalhe, vai interagindo no chat aí, vai falando com a gente, vai falando o que você tá achando, Pode que mandar a gente mensagem quer. Manda durante mensagem, o culto. conversa com a gente aí. Com A gente vocês, vai tá olhando. LA Music. Canção de amor que me faz amar, e eu me deixarei ser conduzido em graça por tuas mãos. Oh, tuas mãos como onda, é o teu amor vindo sobre mim. Tu és por nós, nunca contra nós. Rei dos reis, caminho eterno, por onde eu posso ir. És a força em mim, és a força em mim. Para além das águas posso caminhar, enfim. És a força em mim,
és a força em mim. Sem medo eu caminho e confio até o fim. És a força em mim, és a força em mim. Para além das águas posso caminhar, enfim. És a força em mim, és a força em mim. Sem medo eu caminho e confio até o fim. És a força em mim, és a força em mim. Para além das águas posso caminhar, enfim. És a força em mim, és a força em mim. Sem medo eu caminho e confio até o fim. Como onda é o teu amor, vindo sobre mim, vindo sobre mim. Tu és por nós, nunca contra nós. Reduzes caminho eterno, por onde eu posso. Como onda é o teu amor, vindo sobre mim, vindo sobre mim. Tu és por nós, nunca contra nós. Reduzes caminho eterno, por onde eu posso. Uma graça estou em mim fora, outro caminho sem nada me estou. Quando olho o que fez em mim, onde estava eu, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia outro na fornalha, andando junto a mim. Havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Havia outro na fornalha. Sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado me escraviza. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prestar. Eu sei, sozinho não estarei. Há outro na fornalha, andando junto a mim. Há outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti.
sempre será. Mesmo que não saiba o que irá, eu sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, o bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, onde o mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, sua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separará, nada nos separará. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Boa noite, galera Nazatim. Estamos aqui no nosso momento, no nosso estúdio, diretamente do Estúdios LA, aqui na igreja, no Swiss Park. E nós vamos agora começar Momento Nazatim. Lembra que eu falei para vocês que no começo, lá no começo do culto, ia ser um momento diferente. Por quê? Porque nós recebemos perguntas e nós vamos respondê-las hoje. Então, Rebequinha, certo? Temos Sim. perguntas, adolescentes mandaram aqui Diretamente para dos nós. nossos adolescentes, né, Diretamente. E eu vou começar lendo a primeira pergunta. São diversos temas. E antes disso, sabe esse chat aí que está embaixo aí? Né, Rebequinha? Pode interagir, Digita galera. aí. Manda umas perguntas, se você tem alguma dúvida, alguma coisa. As perguntas que vocês mandarem hoje, a gente vai responder no próximo. Nós vamos responder no próximo. Então, tecla aí, tic, 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 tic. Manda aí a pergunta que a Rebeca vai responder no próximo Nazatim. Então, vamos lá. Primeira pergunta que veio até nós. Olha só. Nós vamos abrir aqui. Não assistir ao culto online. Estou pecando? Eu não preciso nem responder direito, né? Tá. Alguma coisa você não está fazendo. Aliás, alguma coisa você está fazendo para não assistir o culto. Então você precisa ver. Mas olha só o que fala lá em Mateus 6:36. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes fará todas as coisas. Me preocupa um pouco esse tipo de pergunta, porque isso mostra que você não está assistindo o culto, né, Flor? Então, quem tem sido a sua prioridade? Você tem colocado, né? Esse adolescente tem colocado Deus em primeiro lugar? Às vezes a gente tem tempo para assistir tantas coisas e a gente não tem tempo para assistir o culto. Exatamente. Eu tenho certeza que você já passou essa semana aí jogando Fortnite pelo menos 4 horas, 5 horas do dia. É verdade. Aí o culto tem 1 hora de duração. Uhum. Primeiro, prova você não está fazendo. Aula você não está tendo, porque hoje é sábado. Sábado à noite. Sábado à noite, nada 7h30. Por que você não está assistindo? Quem tem sido a prioridade na sua vida? É Jesus? É os jogos? É a televisão? É o Netflix? Para pensar. O culto aqui é maravilhoso. Você está perdendo muita coisa boa, né, Rebeca? Sim, Perde com muita certeza. coisa boa. Rebequinha. Próxima pergunta. Vamos lá. Meus amigos me excluem por eu ser cristão. O que eu faço?
Em primeiro lugar, a Bíblia fala, até a gente anotou aqui, né, Roberto? Isso. Em Mateus 5:11, que Jesus ele está falando sobre as bem-aventuranças, né? Que na verdade é felicidade. E tá assim: felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Então, assim, gente, se a gente está sendo zoado, se a gente está sendo perseguido, ridicularizado, né, Roberto? A gente é feliz por isso, a gente tem que se alegrar por isso, porque é por Exatamente. uma boa causa, pelo nosso Salvador, entendeu? A vida não é só aqui e agora, é na eternidade. Então, tenha isso em mente que você vai conseguir passar por essas situações difíceis com mais tranquilidade. Exatamente. Alegre-se. Alegre-se, porque isso faz parte de ser cristão. É um detalhe muito importante que, na época da minha faculdade, toda vez que nós tínhamos prova, eu estava lá, eu recebia a prova e eu orava em cima da prova. Porque você trabalhar e fazer faculdade, você não tinha muito tempo. É claro que a minha nota baixa, eu não vou colocar a culpa em Deus, não é isso. Mas as pessoas tiravam sarro de mim, Sim. porque eu era o único dentro da sala que orava em cima da prova. Né? Mas eu achava meio estranho, achava, poxa, estou ali orando e o pessoal tirando sarro. Mas as pessoas hoje veem que aquilo fez a diferença. Né? Então, que você se alegre e que você continue firme nas promessas de Jesus sobre sua vida. Gente, não liga de ser zoado. Sempre vão achar um motivo para te zoar. Então, Exatamente. que seja por você ser a diferença. Exatamente. Amém? Boa. Próxima pergunta. Essa é boa, hein? Posso ouvir música que não é gospel? Ai, Senhor. Você quer ouvir MC Satanás? Você vai querer que jeito? Fala pra mim. Pessoa que é o cão lá cantando. Aí, Depende que música, né, Exato. gente? olha só Provérbios, capítulo 1, verso 7. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. E o Senhor, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Por quê? Como é que você sabe se uma música é boa ou não? Não é toda música cristã que é boa. Tem música cristã que você pega e você olha na Bíblia, é heresia, pura heresia. Mas você pega músicas que não são cristãs, que são seculares, e você vê que são músicas boas, Sim, legais de ouvir. exatamente. Então, como é que você faz essa separação? Através da sabedoria. A sabedoria vem da onde? Do alto. Então, primeiro, você precisa ser sábio. Se você não for sábio, você não vai conseguir discernir o que é bom e o que é ruim. Fazer esse filtro, né? Exatamente. Independente do que a gente está ouvindo, nem só de música, mas de todas as coisas, uma pregação, uma aula, tudo a gente tem que passar pelo filtro. Exatamente. E o nosso filtro é a palavra de Deus, é a sabedoria. Isso não envolve só a música. Depende do livro que você lê. Tem livro que levam Sim, pessoas à tentação. Filmes, né? A gente está sempre aqui indicando música boa no Nazatim Indica. Nazatim Indica. Né? Você pega o Netflix, o catálogo do Netflix, você sabe lá o que é bom e o que é ruim. Né? Procure o que é bom. Retenha aquilo que é bom para a sua vida. Né? Então, ouvir música secular boa, ótimo. Ouvir músicas cristãs, muito bom. Só que só precisa tomar um cuidado só. Você não vai começar a ouvir só música secular, vai chegar uma hora que o seu coração esfria. Você só vai ouvir a música cristã no domingo no culto ou sábado no culto do LA. Então, é esse cuidado que você tem que ter. Eu ouço músicas seculares, né, boas, mas eu tenho o meu momento de adoração com Deus através das canções. Né? Então, essa separação, você precisa ser sábio primeiro. Através da sabedoria, a sabedoria vai te dar o discernimento que você vai conseguir separar essas duas coisas. E para você ser sábio, como diz aqui em Provérbios, você precisa temer a Deus em primeiro lugar. Beleza? Tem que tomar cuidado, né, para isso não se tornar um embaraço para a nossa vida. E é sempre bom a gente dar preferência para aquilo que edifica o nosso espírito. Exatamente. E não outras coisas. Muito bom. Não estou participando de nenhum GC. Começou errado. Posso ter problemas? Sim. Com certeza. Com certeza. Não tenho nem o que falar. Hebreus
10:25, tá escrito assim. É uma versão atualizada essa, Essa né, é, Roberto? essa é. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor está chegando. Recebe aí, tá? O GC é uma forma da gente ter o nosso momento de comunhão, conversar com os nossos amigos aqui da igreja, ouvir uma palavra que vai edificar a nossa vida. O Roberto sempre está trazendo palavras que edificam muito o nosso coração. Então, dê preferência. O tempo da gente é a gente que faz. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de deixar o tempo para as coisas que realmente importam, né? As coisas que realmente vão ser boas para a gente, não só aqui, mas até a eternidade. Exatamente. Então, você que não sabe ainda, o nosso GC acontece todas as sextas-feiras, às 20 horas, pelo Zoom. Se você ainda não sabe como acessar, manda aí no chat. Olha, eu quero participar do GC do Nazatim. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Dá para entrar pelo Vamos computador. adicioná-lo lá no nosso grupo. Nós temos o grupo no WhatsApp do Nazatim, onde é colocado o link do Zoom. Manda aí no chat. Se você conhece alguém que queira participar, que não é Sim, da igreja, gente. convida também. A gente está junto toda sexta-feira. E estranho que uma vez um adolescente falou assim para mim, eu perguntei para ele, por que você não está participando do GC? Ah, eu tenho prova. Falei, é um filisteu mesmo. Prova sexta-feira, 8 horas da noite. Né? Sim, Mas é aquilo que nós conversamos sobre Estranho. o culto, né? Você precisa querer. Deus não vai mandar anjos lá colocar um negócio, você é obrigado a assistir o GC. Não. Você tem que querer. E o nosso encontro é muito bom, né? não tem como a gente forçar ninguém a nada, mas Não. a gente está falando. Isso é bom para sua vida, então seja sábio e E participe. venha participar do nosso GC. Estamos esperando por você. Sim. Minha última pergunta é: quando Jesus vai voltar? Essa eu sei responder, Rebeca. Ah, é mesmo? Eu sei quando Jesus vai voltar. Você Você sabe deu ou uma não? data? Você sabe ou não? Eu não. Eu sei quando Jesus vai voltar. Quando? E na Bíblia tá. Tá Ah, lá, é? hein? Quer Que ver até no, Bíblia? ó. Tá lá em Mateus 24:36. Tem até passagem. Já gente. é. Então, se você não está participando de nada, nem de culto e nem de GC, se Jesus voltar, Zé, você vai ficar. E se você ficar, quando estiver lá no céu, eu não vou nem lembrar de ti. Então, presta atenção. Jesus vai voltar quando você menos esperar. Tá aí. É isso que está lá Verdade. em Mateus. Quando você menos esperar, ele vem como um ladrão. O ladrão não vai te avisar quando ele vem. Jesus é a mesma coisa. Então, essa pergunta é bem legal, porque se você não está participando não está assistindo o culto, não está participando de um GC, Jesus está para voltar. E como você sabe, olha, a gente está vivendo uma época muito estranha, né? Um ano 2020 muito estranho e Jesus está aí, Jesus está às portas e você está perdendo tempo com Fortnite, com Kit Night, com Cat, com tudo que você tem cat aí. Sai disso aí, vem pro nosso GC, vem assistir ao culto. Entra, gente. Entra. Vamos lá. Faz uma força. Faz uma força, porque você não vai se arrepender. Lá em Provérbios 1, nós estamos estudando Provérbios lá no nosso grupo de GC. E Provérbios 1, lá no finalzinho, fala que aquele que anda com a sabedoria, ou seja, com Deus, não vai se arrepender, vai estar em boas mãos. Então, É mesmo. esteja em boas mãos. Deus quer cuidar de você. Deus te ama profundamente. E Ele só está esperando você abrir a porta do seu coração para Ele poder entrar e fazer maravilhas na tua vida. Amém. E vamos agora para a última pergunta, que está assim. Como faço para gostar de ler a Bíblia? Primeiro lugar, você pode começar lendo. Porque não tem como a gente pegar gosto por uma coisa que a gente nunca fez, nunca faz. Então, também tem um ponto de que a Bíblia é um livro, é uma literatura. Então, a gente tem que fazer um esforço. Exato. Cabe a nós esse esforço, né, em primeiro lugar. E lá no Salmo 119, 162, está escrito assim: Como sou feliz
por causa das suas promessas, tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. E essa é uma verdade. A Bíblia, ela é um tesouro para nós. Ela é a própria palavra de Deus. Então, e a gente tem isso na nossa casa, a gente tem isso nas nossas mãos. Como não ter gosto por isso? Então, quando a gente tem esse primeiro passo de começar a ler e buscar livros, fazer do seu jeito. Você não precisa fazer do jeito que outra pessoa fez. Você sabe a forma que funciona melhor para você. Então, comece. E aí, vai pedindo para Deus graça, vai pedindo para Ele sabedoria e você vai conseguir. Eu sei disso. Exatamente. A leitura é como a Rebeca falou. E tem algo científico, né? Por exemplo, qualquer coisa que você faça no período de 21 dias seguidos, automaticamente Sim. o seu cérebro, ele continua aquilo mesmo. Cria um hábito. Uhum. Então, se você lê a Bíblia durante 21 dias seguidos, o seu cérebro vai criar o hábito automaticamente, para você continuar lendo. Então, você tem promessa na tua vida. E as promessas estão onde? Na palavra. Isso só vai descobrir lendo, como ela acabou agora de ler em Salmo 119. E também, Roberto, começar por pequenas metas, né? Exato. A gente não vai começar por uma meta, tipo assim, que a gente está começando agora. Eu não vou falar, quero ler a Bíblia em 3 meses. Eu vou ler a Bíblia toda em uma semana só. É um desafio muito grande. Então, começa pequeno, começa com humildade, né, Roberto? Exatamente. Então, começa lendo um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Uhum. Amanhã, daqui a pouco você está lendo 2, 3, daqui a pouco você está lendo 5, 6 capítulos por dia. Sim. Né? Existem aplicativos que fazem planos de leitura bem legais. Então procurem. Deus deixou. Nós temos aqui no Brasil o privilégio de podermos ler a Bíblia livremente, sem nada acontecer. Tem lugares que você pegar uma Bíblia na mão, você leva um tiro ou vem uma bomba lá de cima. E aqui nós somos livres para fazer isso. Exatamente. Aqui não, você é livre para fazer isso. Exatamente. Então aproveite isso aí, aproveite essa bênção que Deus deu para nós, que é a leitura bíblica, para que você cresça na palavra, naquilo que a Bíblia diz, não só no que o youtuber fala, não estou falando que tem pregações boas no YouTube, mas só isso não vai te alimentar. O que te alimenta é a palavra de Deus, é você estar com a Bíblia ali, e é ali que Deus fala com você, né? E Ele vai te ajudar muito, principalmente nessa época, né? Isso não vale só para os adolescentes, mas para os jovens, para os adultos, para os pais que estão assistindo isso agora. A palavra de Deus, ela traz conforto, alegria, Ela nos ensina como passar por todas as situações. Essa situação que a gente está vivendo é nova para todo mundo. Mas para a Bíblia, ela é atual todos os momentos. Exatamente. É nela que a gente aprende a se fortalecer no Senhor, que a nossa rocha é Ele, que a nossa segurança, a nossa esperança. Exatamente. E Deus sabe quantos vírus tem espalhado pelo mundo nesse momento. Contado, tá? Ele não tem aproximado, não. Ele sabe exatamente quantos. Sim. Então, esse Deus poderoso é o mesmo Deus. Ele foi ontem, é hoje e é para sempre o nosso Deus. Legal, né, Rebeca? Bem bacana. Vocês gostaram, né, do nosso novo quadro, muito bom, do Nazatim? Legal. Espero que você tenha colocado novo formato, nos estúdios LA. Aqui é LA1, o estúdio 1. Legal. Então, daqui 15 dias a gente volta. Mande perguntas aí no nosso chat. Coloque aí as dúvidas, curiosidades que você tem, que nós vamos responder aqui. E te aguardamos. E que você tenha uma semana abençoada. Leia a Bíblia, ore e nunca se esqueça, Jesus te ama profundamente. É isso, Rebeca? Sim. Vamos encerrar? Vamos. Gente, obrigado. O culto continua e que você seja muito abençoado. Obrigado por você estar aqui conosco e nós vamos dar continuidade aí. Até a próxima. Tchau. Gente, esse é o nosso momento de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você pode já ir se preparando, mas antes da gente fazer isso, eu queria ler com vocês um texto que está lá em Salmo, capítulo de número 50, verso 14, que está escrito assim:
Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Nesse momento, não é só a hora da gente entregar um dinheiro para Deus. Na verdade, Ele nem precisa do nosso dinheiro. É claro que a igreja ela depende disso, mas a gente tem que entregar ao Senhor a nossa ação de graças, a nossa gratidão. E todos nós temos muitos e muitos motivos de agradecer ao Senhor. Então eu queria que você pensasse nisso nesse momento e entregasse a tua oferta com esse coração, com esse pensamento, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa igreja, na tua família. Ele tem enviado a provisão, por mais que os momentos sejam difíceis, mas o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Queria te convidar nesse momento a fazer uma oração. Pai, muito obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que é ofertar na tua casa. E obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. E nós entregamos a nossa oferta e o nosso dízimo com ação de graças. Em nome de Jesus, amém. Já fui fraco quando eu pensei que estava forte. Fui fiel e também falhei no meu caminhar. Já tentei ter o controle e perdi tudo. Fui do topo até o chão, só respira. Já lutei, também tremi frente à batalha. Naufraguei longe de casa, me arrependi. Me afoguei meu desespero para salvar. E percebi que o seu amor sempre esteve. Sei que eu não mereço esse amor, mas sei que esse amor é que tu és. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a tua graça. Assim como estou, tu me amas. Sou eu pra que precises do meu louvor. E se esse sopro é teu, Deus, tudo te dou. És fiel e por sua graça eu sou grato. Pensar que tens tudo e ainda queres o meu coração. Antes de não ser,
esse amor é quem tu és. Não há nada que eu possa fazer para acrescentar a tua graça. Assim como estou, tu me amas. 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 Meu coração eu vou te entregar. Quero esse amor mais que tudo, Deus. Tudo te dou. Teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa. Meu coração eu vou te entregar. Quero esse amor mais que tudo, Deus. Tudo eu te dou. Teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa. Meu coração eu vou te entregar. Quero esse amor mais que tudo, Deus. Tudo eu te dou. Teu amor não me deixa assim. Sei que eu não mereço esse amor, mas sei que esse amor é que tu és. Não há nada que eu possa fazer para acrescentar a tua graça. Assim como estou, tu me amas. Você se lembra de quando você era criança, você era mais gurizinho, mais novo, adolescente, e aí ia rolar algum jogo, alguma brincadeira, alguma coisa aí nesse tipo, e as pessoas iam ser escolhidas, né? Sei lá, futebol, vôlei, queimada. Hoje os jogos online também dá para escolher aí o time que você vai jogar, né? Mas esse tipo de brincadeira, onde pessoas eram escolhidas, sabe? Quem eram os primeiros a serem escolhidos? Quem eram os últimos a serem escolhidos? Quem sempre ficava de fora? Você já ficou de fora alguma vez nessas brincadeiras e nesses jogos? Ou só te escolheram porque não tinha mais ninguém? Para os meninos aí, precisa de alguém para ir para o gol. Como é que você se sentiu com isso? Quando eu era criança, já na verdade adolescente, eu escutava uma banda que se chamava Forgotten Boys. É uma banda brasileira, era pelo menos, né? Uma banda brasileira, apesar do nome em inglês. E o nome dessa banda sempre me chamou a atenção. Forgotten Boys, era uma banda de punk rock, assim. Era muito massa, eu gostava muito de ouvir, sempre gostei
desde pequeno, de punk rock, rock e várias outras coisas. Mas o que me chamou a atenção nessa banda, a primeira vez que eu vi, foi o nome na saudosa e falecida MTV Brasil. Forgotten Boys significa os garotos esquecidos. Abra sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 19, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. E preste bastante atenção, deixe aí a sua Bíblia ligada, aberta, mas se atente bastante a essa mensagem, porque ela vai falar de duas perspectivas, 2 pontos de vista, 2 realidades. Beleza? Vamos lá, Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Provavelmente é uma história que você já conhece, tá bom? Mas vamos ver o que Deus vai falar com a gente nesse nosso culto online hoje aqui. Lucas 19, capítulo 1. Olha só, se liga aí. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ou seja, baixinho, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Bem, vamos perceber algumas coisas nessa narrativa aqui, dessa história do famoso Zaqueu. Possivelmente vem aquela música que vai ficar na sua cabeça por muito tempo e talvez durante toda a mensagem inteira. Eu não vou cantar aquela música gospel famosa aqui, porque senão, para a gente tirar depois da cabeça, para eu tirar da minha cabeça, vai ser uma eternidade. Beleza? Mas vamos perceber algumas coisas aqui. Olha aí, o verso 1 diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus, então, ele entra nessa cidade chamada Jericó. Ele já estava andando, ele estava vindo, indo lá para Jerusalém. E ele já vinha dessa caminhada anterior, Ele atravessava a cidade. Então, pensem numa cidade que Jesus está atravessando. De repente, uma via principal aí, para ficar mais claro. E olha só o que o verso 3 diz. Ele queria ver Jesus, mas, falando de Zaqueu, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Então, Jesus atravessa ali Jericó com uma multidão atrás dele, tá bem? Mais ou menos aí, sei lá, pensa num bonde grande aí de gente atravessando, vou usar uma comparação bem chula, assim, mas tipo um bloco de carnaval, aqueles que vai o carro na frente, assim, a galera vai atrás, não sei, só para ficar mais claro na nossa cabeça. Tem nada de carnaval aqui, beleza? Mas só para a gente ter essa ideia de que Jesus atravessava e tinha muita gente ali seguindo Jesus, tá bom? Zaqueu, então, corre atrás. Mas quem é Zaqueu? Olha só o verso 2, o que diz. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Esse era Zaqueu, galera. Zaqueu era, então, um publicano. Mas o que significa ser um publicano? Bom,
Israel estava aqui, na época de Jesus, sob o domínio do Império Romano. Então, Israel não mandava em Israel. Existia um poder sobre Israel, que era um poder romano, que mandava ali naquela região. Então, tudo que acontecia em Israel deveria obedecer a quem? Ao Império Romano. Os romanos dominaram Israel e disseram mais ou menos assim, vocês podem viver aí, façam aí a rotina de vocês e tal, mas a partir de agora vocês devem satisfação a nós, romanos. Por quê? Porque nós dominamos esse pedaço. Não cortou eles exercerem a fé deles, a cultura deles, nem nada, mas tinha soldado romano espalhado por toda Israel, né? E alguns assuntos Roma olhava e cortava. Essa treta toda acontece na história de Jesus também, na crucificação, tá bom? Mas isso aqui é antes. Então, o Império Romano que dominava Israel cobrava impostos. Os impostos que os cidadãos ali de Israel, os israelitas, pagavam, era para quem? Para os romanos. Não pagava para a prefeitura de Israel, vamos dizer assim. É como se a gente morasse aqui em Campinas e os impostos que a gente paga, eles fossem enviados para quem? Para a prefeitura de Americana. Por quê? Porque a Americana dominou Campinas. Mais ou menos por aí. Agora, o que acontece? Alguém precisava cobrar esses impostos. Zaqueu era uma dessas pessoas. Eles eram conhecidos como publicanos. Mas olha a fita, olha onde está o enrosco. O publicano trabalhava para Roma, mas ele era israelense. Ele era ali do povo de Deus, dos judeus ali. Então o publicano era tido como um traidor. Por quê? Porque ele é do nosso povo, cara, e ele trabalha para eles. E a questão é que as taxas eram altíssimas. E os publicanos lucravam com isso. O rolê aqui é pesado, né? Então, o publicano, ele era visto dessa maneira. Os nativos de Israel ali, os judeus, eles odiavam esses publicanos, né? Eles eram considerados traidores. Cobravam taxas altas, lucravam em cima, não passava só a grana para Roma, mas eles mordiam uma quirela aí também, né? Considerados impuros, pecadores. E eles não eram dignos de serem chamados filhos de Abraão, por exemplo. Ou seja, traidores, não os queremos mais. Mas Zaqueu, esse publicano aqui, ele não era um publicano comum. A leitura que a gente fez diz que ele era o chefe dos publicanos, ali da região ali de Jericó. Não era qualquer coisa não, gente. Agora pensa um monte desses traidores. Ele era o maior deles naquela região. Ele era o chefe deles. Possivelmente, então, ninguém sentaria com Zaqueu na mesa do recreio da escola judaica. Esse era Zaqueu. Ele tomou essa decisão de ser um publicano. Não sabemos em que momento, mas isso aconteceu. As decisões que a gente toma na nossa vida, elas poderão possivelmente e facilmente nos transformar em excluídos, rejeitados, os forgotten boys. É natural, toda ação gera uma reação. Zaqueu tomou essa decisão em algum momento de ser um publicano. E isso trouxe para ele essa consequência. Isso pode acontecer por a gente ter tomado uma decisão errada, mas também por nós termos tomado uma decisão certa. Tomando a decisão A ou B, essa situação de nos tornarmos excluídos, ela pode acontecer para ambos os lados, galera. Na sociedade de hoje, por exemplo, ser piedoso, temente a Deus, seguir os princípios e valores éticos, cristãos, pode fazer de você um patinho feio. A decisão de seguir
com essa postura, pode te fazer um excluído. Mas, espera aí, essa é uma decisão correta, Mas lembra que eu disse? Tomando decisão errada ou correta, ser excluído pode acontecer nos dois momentos. Você está me dizendo que a decisão do Zaqueu de se tornar um publicano foi uma decisão errada? Olha, pelo menos perante os olhos dos judeus, sim. Para os romanos poderia ser que não, né? Mas eu não vou entrar nessa questão de perspectiva aqui de certo e errado em transformar isso numa aula de filosofia. Não é essa a intenção. Mas para os judeus, o Zaqueu escolheu errado. É óbvio, ele se tornou um traidor. Então, tanto decidindo certo como errado, você pode ser um forgotten boy. Você pode ser um excluído, um esquecido, um rejeitado. Hoje, o povo cristão, olhando a sociedade do jeito que está, o povo cristão é considerado um povo rejeitado. Tudo bem que ser crente evangélico meio que entrou no hype alguns anos atrás aí, né? Mas ser evangélico de um jeito, né? Passar no culto lá e colocar a faixa 100% de Jesus e depois sair aí tocando terror e tal. Mas ser cristão mesmo, seguir os princípios bíblicos, o exemplo de Jesus, faz de nós, na sociedade que a gente vive hoje, pessoas rejeitadas e esquecidas. Vai levar a sua fé até o final. Se posicione para você ver. Não faça de conta que você é crente. Seja. E você vai entender o que eu estou falando. Para ver se é fácil. Nietzsche deu um nome para esse tipo de gente. Piedosa, bondosa, ética, obediente. Nietzsche chamou de rebanho. Os fracos. Para esse filósofo, você fazer parte desse grupo de pessoas, não dos senhores, né, mas do rebanho, fazer de você alguém fraco. Pois é, isso já começou há muito tempo. Nietzsche é o mesmo que disse que Deus estava morto. E não era nem numa perspectiva tanto de um ateísmo, mas era representando isso, de que nós não deveríamos mas sermos dominados e instruídos nesses valores, porque isso faria de nós um rebanho. Mas posso dizer uma coisa, Nietzsche acertou. Nós somos de fato um rebanho. Nós somos ovelhas e nós seguimos o nosso pastor. Ele falou A, é A. Ele falou B, é B. Ele falou para, nós paramos. Ele falou vai, a gente vai. E esse pastor tem nome e é Jesus. Se tivermos que caminhar sozinhos no mundo, que seja. Se tivermos que ser forgotten boys, garotos e garotas excluídos, excluídas, rejeitados, esquecidos, que seja. Se tivermos que andar sozinhos, que seja. Porque você e Deus é sempre maioria. Olha só, no verso 3, então, diz assim: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele era baixinho, galera. Não conseguia, por causa da multidão. E aí o que acontece? A gente vê aqui o interesse de Zaqueu em conhecer Jesus. Zaqueu quer ver Jesus. Mas por quê? Qual é a razão disso? Galera, a Bíblia não diz qual era a razão disso, o porquê que ele queria ver Jesus. Por que ele se movimentou ali? Por quê? A gente não pode afirmar por que Zaqueu quis ver Jesus. Eu não posso. Mas dá para a gente pensar em pelo menos duas hipóteses aí, tá bom? E aqui a gente pode ter a liberdade de pensar, isso não vai ferir a narrativa e nem a escritura. Aqui nós temos essa liberdade de tentar adivinhar o porquê. Número 1, curiosidade. Zaqueu poderia estar curioso. Lembra que Jesus está caminhando e ele entrou em Jericó? Ou seja, ele já estava vindo de uma caminhada. Mas na entrada de Jericó, ele cura um cego. Final do capítulo 18, você pode ler depois.
E isso gera barulho, galera. Zaqueu pode ter ficado sabendo aí desse rolê, eu acho que ficou, aí eu acho muito grande, alguma notícia chegou. Ó, esse Jesus está passando aí, vai passar, o cara está curando, e alguma coisa assim. E isso gerou nele uma curiosidade. E lembra que eu falei que tinha um bonde seguindo Jesus atravessando Jericó? Por isso que Zaqueu tem que subir na árvore. Pô, está movimentando uma galera, então Zaqueu tem curiosidade. Essa é a hipótese número 1. E nós podemos pensar num segundo motivo. Deus estava começando algo ali no interior de Zaqueu, no coração dele, mesmo sem Zaqueu saber. Até porque essa busca a Deus, ela não traz mérito para mim nem para você de buscar a Deus. Nós não temos mérito algum no nosso interesse por Deus. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus. Se Deus não der esse passo em direção a nós, e Ele pode fazer isso de diversas maneiras, essa graça preveniente, nós jamais vamos nos voltar a Deus. E aí, é óbvio, a partir de um determinado momento, sabendo de Deus, nós temos as nossas atitudes, as nossas decisões. Deus poderia estar trabalhando algo no coração de Zaqueu. Então aquilo era uma resposta ao movimento de Deus em seu coração. Já ficou desesperado e tomou alguma atitude assim que você fala, caramba, como é que eu fiz isso? No desespero, a gente toma algumas atitudes que depois dá até vergonha, não é verdade? Olha só o verso 4, o que diz? Assim correu e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu corre e sobe na árvore, gente. Agora lembra que Zaqueu era chefe, rico pra caramba, poderoso ali no seu meio, ele era o chefe dos publicanos. Vamos pensar em alguém de classe aí, alguém da alta sociedade, alguém com um cargo expressivo, sei lá. Tem gente que a gente não imagina correndo. A gente não imagina indo no banheiro. Pô, imagina tal pessoa lá no trono. Tem gente que a gente fala, cara, não dá nem para imaginar, porque é tanta classe, né, que não dá nem para pensar nisso. Zaqueu era alguém que era mais ou menos por aí. E Zaqueu sai correndo. Tipo, imagina, a galera nunca viu esse cara correndo, ele só... pá. Mano, ele está correndo. Sei lá, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, imagina um hobbit, o Frodo saindo aí disparado, né? Não só isso, o Zaqueu também, além de correr, ele sobe numa árvore. Olha a situação. Cara, ele estava desesperado para ver Jesus. Imagina alguém fazendo isso, né? Embora seja engraçado essa história de desespero, a gente tomar algumas atitudes, algumas são engraçadas, outras nem tanto. Às vezes, no desespero da nossa alma, a gente toma algumas atitudes que a gente pode se arrepender depois. O que eu quero dizer com isso é que, quando a gente se sente excluído, rejeitado, deixado de lado, isso para você, do livre acesso, que já é jovem, adulto, para você, do Nazatim, que é adolescente. Talvez isso para o Nazatim se aplique bem agora na escola. Quando nós não somos os populares. Quando nós somos deixados de lado. Quando a nossa falta na classe não vai gerar um assunto. Por que ele não veio? Por que ela não veio? Mas da mesma maneira que isso acontece, como isso acontece na adolescência, você que é mais jovem e adulto, pode ter esse mesmo cenário na sua vida real. E esse sentimento de exclusão, de estarmos sozinhos, de sermos esquecidos, pode trazer para você um desespero, o desespero da alma. E assim como podem ser engraçadas algumas situações no desespero, como a de Zaqueu,
outras podem ser muito tristes e desastrosas. A sua vida pode não ser importante para os populares ou para aqueles que você acha que ela tem que ser importante. Mas ela é importante para Deus, o dono dela. Por favor, não tome decisões baseado ou baseada em situações de desespero. Por favor, não faça a escolha errada. Calma. Você pode ser um forgotten boy, um rejeitado, uma rejeitada, um excluído ou uma excluída para a sociedade. Mas a sociedade nunca se importou com você. E nunca vai. Quem se importa com você é Deus. Se você então é esse Zaqueu ou essa Zaqueu ou Zaqueia, saiba que Deus se lembra de você. Agora a história continua e eu gostaria que a gente olhasse para caminhar para o final de uma outra perspectiva, tá bem? Nós, a partir agora desse momento da mensagem, nós vamos olhar para Jesus. A gente tem falado bastante de Zaqueu. A gente vai olhar para Jesus e nós vamos ver o que acontece quando nós somos a luz na escuridão da vida de outra pessoa. A escuridão de um garoto ou uma garota esquecido e esquecida, de um forgotten boy, provavelmente como Zaqueu. A história segue. Se liga aí, ó. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Então Zaqueu já tinha subido na árvore aqui. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Ô Zaqueu, desce depressa. Eu quero ficar na sua casa hoje. Verso 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. O que acontece aqui agora é que Jesus olhou para Zaqueu. E Jesus começou a ter uma relação com Zaqueu. Aquele rejeitado. Ok, tinha todas as razões para isso perante os olhos do seu povo, né? O povo judeu. Tá bom? Então, assim, existe um porquê deles ficarem bravos. Eles consideravam Zaqueu um pecador. Ele era publicano. Eles não gostavam de publicano. E ele toma essa decisão, então, Jesus, mesmo sabendo que ele era um rejeitado. Jesus toma essa decisão. E a galera começa a falar. Bem, quando a gente, assim como Jesus, decide olhar para aqueles que se sentem sozinhos, aí na mesa do recreio da vida, e a gente se senta com essas pessoas, os rejeitados, os esquecidos, nós poderemos receber insultos, poderemos ser desacreditados, excluídos da nata, da panela. Olhar para os rejeitados traz isso. Mas como é que está andando com ele? Não, você é de classe, você tem... Pô, como assim você vai se envolver nesse tipo de situação, nesse tipo de ministério? Isso pode acontecer comigo e com você, quando nós decidimos olhar. O que acontece aqui agora é que nós estamos olhando, Jesus olhando para um garoto esquecido, vamos dizer assim. Verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Esse diálogo aqui acontece já com Jesus hospedado por Zaqueu. Porque aqui no verso 7, quando o povo começa a falar, diz, ele se hospedou na casa de um pecador. Ou seja, ele já está na casa de Zaqueu, né? Então, enquanto ele está lá, rolam essas conversas. E aí, nessa conversa com Jesus hospedado, depois de jantar, não sei, tomar um café, o Zaqueu fala isso para ele.
O Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Imagina, ele já deve ter ouvido muito Jesus. A presença de Jesus na casa de Zaqueu, as conversas que ele teve com Zaqueu naquela noite, vamos, sei lá, pensar aqui, se foi a noite, geraram em Zaqueu algo, gerou alguma coisa no seu coração. Porque aqui mostra o resultado dessa relação que estava rolando entre Jesus e Zaqueu. Imagina o que Zaqueu ouviu de Jesus. Que aula, que presença, que... E ele diz então que ele vai dar metade dos seus bens aos pobres. E não para por aí. Ele segue falando uma segunda coisa. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Caramba, ele não vai pagar o dobro, ele vai pagar 4 vezes mais. Interessante aqui é o seguinte, a lei judaica, ela previa restituição 4 vezes mais só para um caso. A lei romana, lembra? Roma está dominando sobre Israel. A lei romana, ela impunha esse pagamento de 4 vezes mais para todos os furtos que tivessem acontecido. Roubou, vai ter que devolver 4 vezes mais. Já pensou se fosse assim no Brasil? Meu Deus. Zaqueu, então, entendendo isso, ninguém fala para ele que ele vai ter que fazer isso. Ele traz para si esse entendimento, ele aplica para ele essa decisão e essa obrigação de restituir todo o prejuízo que ele poderia ter causado. O amor de Jesus aqui, galera, o olhar de amor de Jesus para Zaqueu, um rejeitado, olha o que gera. Gera reflexão naquele pequeno homem. E esse homem oprimia o seu povo amando do governo de Roma. Como é que a gente quer que a vida de alguém mude? Só da gente olhar a situação dessa pessoa. Olhar de longe ainda, não é nem de perto. Se a gente não gastar a sola do sapato, indo, caminhando, se envolvendo, sujando as mãos, fazendo as coisas, como é que a gente espera que isso vai mudar? Por que Zaqueu mudou? Porque Jesus foi em direção a ele. Tudo bem, pastor Gabi, Jesus era Deus, nós somos seres humanos. Mas o convite é para que nós sejamos iguais a Jesus. O amor, a expressão de amor, ela independe de você ser Deus ou não. Porque se depender disso, a Bíblia já ia nascer morta. Porque como é que vai exigir? Nós não somos deuses. Ao contrário do que alguns pregadores dizem. Não sou um pequeno Deus. Sou não. Eu sou gente. Como cristão aí, pequenos cristos, né? No sentido de ir, de espalhar. Mas nós, como seres humanos, adolescentes e jovens, nós precisamos olhar para esses esquecidos e rejeitados. O Evangelho não muda apenas o coração de uma pessoa, como no caso de Zaqueu. Muda a razão, muda o intelecto, faz ter senso crítico sobre as coisas e sobre si mesmo. Senso crítico. Zaqueu começou a pensar, ele fez uma análise crítica daquilo, o que eu roubei, o que eu preciso mudar. O Evangelho gera isso. Se você é crente e você não pensa, você está fazendo alguma coisa de errado. Se você só vai no rolê dos outros, se você... fulano falou é verdade. Não, eu tomo essa decisão porque todo mundo fala. Pelo amor de Deus. O Evangelho traz para nós reflexão, razão. Verso 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Jesus chama Zaqueu de filho de Abraão quando os outros já o haviam descartado. Ele não era mais considerado filho de Abraão por ser um traidor. Apesar das escolhas que a gente faz,
das decisões que tomamos, do que estamos vivendo, nenhum estado é incompatível com a salvação. Nós precisamos olhar para os Forgotten Boys, para os garotos e garotas esquecidos, esquecidas, por mais errados que eles estejam, pelo momento que eles estejam vivendo, não é passar pano não, mas é saber que são alvos da graça. A gente olhar alguém sozinho e a gente não se mover em direção a essa pessoa, na nossa igreja, na escola, na família, me sangra o coração. O que você tem feito? Será que você tem seguido o exemplo de Jesus? Que olhou para essa pessoa e decidiu sentar na mesa com ela, mesmo sabendo que os outros falariam? E finalmente o verso 10 para a gente encerrar. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então chegou salvação na casa de Zaqueu, é o que acontece no verso 9. Então a relação de Jesus com Zaqueu gera salvação. O fato dele ter decidido entrar na casa de Zaqueu, dele ter se importado, dele ter sentado na mesa do recreio, refletiu em salvação. E no verso 11, que fala sobre esse Jesus que veio buscar e salvar o que estava perdido, isso é sobre mim e sobre você. Zaqueu era um desses perdidos, assim como nós. E esse deve ser o nosso olhar para os excluídos. Sejamos nós, então, um olhar de amor que gera mudança nos excluídos, que gera mudança nos Forgotten Boys. Só que isso só vai acontecer, meu amigo e minha amiga, quando nós decidirmos olhar para eles. Não é compactuar com o erro, de jeito nenhum, mas é darmos um passo de amor. E o amor, às vezes, é confronto. Nós vimos nessa história de Zaqueu duas situações. Zaqueu como um excluído, por conta das decisões que tomou, no caso de ser um publicano. E nós vimos um segundo desenho. E esse segundo desenho, essa segunda perspectiva, ela é para mim e para você. Talvez você seja o excluído, talvez você seja aquele que está excluindo as pessoas. Nós precisamos olhar com um olhar de piedade, de amor, de compaixão. Se você é um adolescente, preste atenção na sua escola. Como é que você tem tratado um aluno novo, ou aquele que é só excluído, que é mais desajeitado? Como é que você tem feito? Como é que você tem se posicionado? Se você é um cristão já maduro, como é que você tem feito isso na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade? Nós encerramos entendendo que pessoas excluídas, esquecidas vão existir. Aqueles que são os últimos a serem escolhidos para o jogo, ou talvez prefiram jogar com um a menos do que escolhê-lo. Mas nós seguimos o exemplo do Mestre, o líder do nosso rebanho, de homens e mulheres, jovens e adolescentes piedosos, amorosos, éticos, cristãos. E seguimos esse exemplo para que sejamos luz na vida de quem está no escuro, esquecido. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, por essa mensagem. Obrigado porque o Senhor chama a nossa atenção. O Senhor mexe com a nossa razão, com o nosso coração também, é claro. Mas traz para nós um olhar de amor. Assim como Zaqueu, nós precisamos do seu passo em direção a nós e foi o que o Senhor fez. E nós te agradecemos por isso. Porque chegou salvação na minha casa e tenho certeza que na casa de muitos que nos assistem agora. Outras pessoas, Pai, precisam desse passo
o Senhor dará esse passo em direção a elas e muitas vezes será nos usando. Então, que nós assumamos o nosso papel, olhando nessa perspectiva de que, assim como Jesus, nós devemos nos envolver com esses Forgotten Boys, com esses garotos e garotas, homens e mulheres, excluídos e rejeitados. E eu te peço, se alguém está se sentindo assim, que o desespero não tome conta do coração dessa pessoa. Que ele ou ela descansem em Ti e que nós sejamos a resposta para esse desespero e não o próprio desespero a resposta desse sentimento. Que seja assim, que nós possamos, Pai, olhar em várias árvores por aí e reconhecermos se existem outros Zaqueus precisando do Seu amor e da Sua graça. Eles existem. Nos mostre e nos use. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe.